Boa noite, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais interessados nos nossos assuntos. Hoje, neste vídeo, iniciaremos a leitura desta obra-prima, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, obra-prima da literatura brasileira. E leremos esta obra a partir do seguinte olhar: dois efeitos perversos, nefastos e nocivos derivados da manutenção da insegurança alimentar e da extrema pobreza. Como indivíduos que vivem em circunstâncias péssimas de vida vão perdendo ao longo do tempo capacidades cognitivas e sensibilizações humanas que cada vez mais acaba tornando-os semi-animais. É a partir deste olhar que leremos a obra de Vidas Secas. Problemas de desigualdade social, problemas de concentração de terras, problemas de especulações de terras produtivas, problemas graves derivados da extrema pobreza. Problemas graves derivados da extrema pobreza. Como tudo isso vai trazendo um ambiente cada vez mais empobrecido espiritualmente para o indivíduo, trazendo perdas de sua dignidade humana. É aí que queremos chegar. Vamos lá, Escola de Campeões em Ação, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Utilizaremos alguns textos de suporte para lermos esta obra-prima da literatura brasileira. Um dos textos é este aqui, da professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Lerei alguns trechinhos para vocês perceberem como é que leremos esta obra, como é que observaremos a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Atenção! No ano em que Vidas Secas completava 50 anos, Antônio Cândido, em seu artigo publicado depois em Ficção e Confissão, 1992, cita Lúcia Miguel Pereira para ressaltar a tese da desvinculação desse romance, Vidas Secas, como um romance nordestino ou proletário trabalhista, mas como um texto que mostra a condição humana intangível, espiritual e presente na criatura embrutecida pelas circunstâncias de extrema pobreza, de extrema precariedade. Outro trecho deste maravilhoso livro. As condições de produção artística e literária são parte das condições de produção na sociedade e estão relacionadas a elas. O fazer estético é parte do fazer social, isto é, a forma por excelência encontrada pela humanidade para refletir sobre as possibilidades de elevação da sociabilidade a patamares superiores. Por esse motivo, em épocas de grandes questionamentos sobre os caminhos a serem seguidos, o reflexo estético ganha sempre maior expressão. Por exemplo, as tragédias gregas e o Renascimento são exemplos ímpares desses períodos históricos, trazendo para a realidade do Brasil da época em que surge Vidas Secas. Década de 30, momento de ruptura política no Brasil, momento em que a produção literária começa a crescer muito, entra em efervescência, em ebulição a produção literária brasileira na década de 30. Década rica, em que intelectuais questionam os problemas sociais do Brasil. Então aqui a gente percebe que as condições do fazer artístico têm tudo que ver com as condições do fazer material da sociedade, com a produção de riqueza da sociedade.
Vamos lá. Voltarei ao início no primeiro trecho que lemos deste livro. Professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. No ano em que Vidas Secas completava 50 anos, Antônio Cândido, em seu artigo publicado depois em Ficção e Confissão, 1992, cita Lúcia Miguel Pereira para ressaltar a tese da desvinculação desse romance Vidas Secas como um romance nordestino ou proletário trabalhista, mas sim como um texto que mostra claramente a condição humana intangível, condição humana espiritual presente na criatura embrutecida. Mais do que mostrar problemas graves do Nordeste brasileiro, Graciliano Ramos consegue mostrar a animalização de pessoas, de indivíduos que vivem em circunstância precária, de extrema pobreza praticamente absoluta. Extrema pobreza absoluta. Importante destacarmos que no Brasil, pelo fato de trazendo para o Brasil de hoje, trazendo a conversa para o Brasil atual, para observarmos como o Brasil é complicado. Nós temos uma quantidade de pessoas muito pobres no Brasil de tal modo extremamente grande. Só para dar um dado, cerca de 130 milhões de pessoas no Brasil vivem em estado de insegurança alimentar. Temos cerca de 210 milhões de habitantes no Brasil. Então, quer dizer, mais da metade da população brasileira vive em estado de insegurança alimentar. Então, a gente percebe que o Brasil traz uma peculiaridade em relação aos outros países no resto do mundo. Aqui, o elástico da extrema pobreza pode ser esticado ao infinito. O pobre no Brasil sempre fica muito mais pobre quando as crises econômicas vêm pesadamente, como agora na contemporaneidade brasileira. Vamos para 9 anos de crise econômica severa no Brasil. Então, é importante pegarmos os problemas atuais do Brasil, processá-los, trabalhar intelectualmente sobre eles e lermos as obras que nos levam para um Brasil do passado, para compreendermos as conexões e pontes que ligam o Brasil do passado ao Brasil do presente. Então, veremos sobre os problemas sociais do Brasil a partir da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mas o nosso maior objetivo tem conexão com o que Antônio Cândido observou. Mais uma vez lerei porque isto é muito fino. No ano em que Vidas Secas completava 50 anos, Antônio Cândido, em seu artigo publicado, depois em Ficção e Confissão, 1992, cita Lúcia Miguel Pereira para ressaltar a tese da desvinculação desse romance, Vidas Secas, como um romance nordestino ou proletário trabalhista, mas sim trata-se de um texto que mostra a condição humana intangível e presente na criatura embrutecida. Mostra claramente como que as condições de extrema pobreza, de precariedade absoluta, empobrece de dignidade o ser humano. Prejuízos na psique humana. Indivíduos que não conseguem fazer planejamento alimentar, não conseguem planejar sobre o futuro, vão perdendo cada vez mais capacidades de enxergarem-se a si próprios em seus futuros. Os futuros vão sendo extintos porque o indivíduo não consegue se ver no futuro, porque vive apenas a imediaticidade da necessidade do hoje. O indivíduo não consegue nem enxergar o amanhã, ele vagueia, sem norte, sem direção. Muito importante,
É isso, moçada da Escola de Campeões. Estamos tendo acessibilidade ao mundo da cultura. Já estamos navegando no romance brasileiro e obra-prima Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Maravilha, maravilha. Vale menção mais uma vez porque é rico. Relerei o segundo trecho que li deste texto que utilizaremos como suporte à leitura de Vidas Secas. Professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. As condições de produção artística e literária são parte das condições de produção na sociedade e estão relacionadas a elas. O fazer estético é parte do fazer social, isto é, a forma por excelência encontrada pela humanidade para refletir sobre as possibilidades de elevação da sociabilidade a patamares superiores. A arte busca elevar o ser humano a uma condição material, inclusive superior. Não é apenas a catarse estética de transcendência com o divino. Não, tem que melhorar materialmente a vida. A vida econômica tem que melhorar. Vem o Renascimento, remontamos a cultura clássica dos gregos e as condições econômicas melhoraram, com certeza. Por esse motivo, em épocas de grandes questionamentos sobre os caminhos a serem seguidos, o reflexo estético ganha sempre maior expressão. A arte se notabiliza. As tragédias gregas e o Renascimento são exemplos clássicos desses períodos históricos. Maravilha! Agradeçamos a Deus por termos acessibilidade ao mundo da cultura. É isso. Viva a literatura, viva a alfabetização, viva Jesus, como bem diz o nosso amado mestre Márcio Saldanha. É isso.